De volta com Dito e Feito, ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, pela Rede América TV, a TV da família, 1h56 desta tarde de quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Parabéns a você, mulher, não importa onde você esteja. Obrigado por você realmente fazer parte do planeta Terra e, sobretudo, por embelezar cada vez mais esse planeta que está tão conturbado e precisa de sensibilidade. Vamos ao vivo, em link, a Piracaia, conversar com meu querido amigo, o irmão, o empresário Luiz Camargo. Boa tarde, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe de produção e boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar aqui nessa data especial, falando dos assuntos cotidianos com a voz do povo para o povo. E aproveitando, quero mandar meu parabéns a todas as mulheres do mundo, principalmente a minha mãe lá em Santa Catarina, minhas filhas e netos em Curitiba e em São Paulo, e todas as mulheres da vida da gente. Parabéns nesse dia. Façam-se ouvir, gritem, coloquem no seu lugar, se empoderem. Mulher, vocês é o nosso mundo, vocês são a nossa vida. O que seríamos de nós sem as mulheres do mundo? Vamos colocar vocês no pedestal que merecem, no lugar devido e certo, e vamos respeitar. E o Dia da Mulher não é só hoje, é todos os dias do ano. Sempre será comemorado o Dia da Mulher. Vamos valorizar todas as mulheres, em todas as esferas, em todos os departamentos, aonde elas puderem estar, devem estar lá. E o ano todo sendo valorizado. Parabéns a todas. Parabéns. Bom, 1h58, a nossa produção pinçou notícias que estão na ordem do dia, Luiz. Vamos com a primeira na tela. Mulher vai receber do ex-marido mais de 1 milhão de salário por trabalhos domésticos. Um tribunal da Espanha condenou um homem a pagar à sua ex-mulher mais de 200 euros, cerca de 1 milhão e 100 mil reais, resultado da soma de mais de 2 décadas de salário por trabalho doméstico no período que permaneceram casados. A sentença foi divulgada nesta terça-feira, ontem, dia 7. A notícia foi recebida como um sinal de avanço na luta contra o machismo e pela igualdade de direitos na véspera do Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março. Em entrevista à rádio Cadena Ser, a mulher explicou que o marido não queria que ela trabalhasse por fora, embora ela o ajudasse nas academias das quais era proprietário, encarregada de relações públicas, atuando como monitora, enfim, com tudo o que podia. Era totalmente dependente financeiramente. Sentia como se toda a minha capacidade estivesse diminuída e limitada. Com o tempo, fui abrindo meus olhos. A dependência econômica também é uma forma de maltrato, disse a mulher. E aí, Luiz, como que você vê essa decisão para que esse homem pague esse valor para a companheira, a ex-companheira? Mais que justo. Parabéns à Justiça Espanhola, parabéns à Folha de São Paulo, que trouxe essa matéria relevante nesse dia, e um exemplo aqui para o judiciário brasileiro, porque no Brasil é um caso corriqueiro, todos os dias encontramos mulheres nessa condição, submissas a certos homens. Então, tem que se fazer justiça. E que isso sirva de exemplo para os juízes, tantas causas tem. Os tribunais brasileiros estão abarrotados de causas, de separações, de direitos que não são respeitados. E a igualdade está aí. A mulher tem que ser no mesmo nível dos homens, a nível de salário, a nível de direitos, porque só tem obrigações e não tem direitos iguais. Está mais que na hora de revermos esse grande erro praticado pela justiça brasileira e tornar todos iguais. Com certeza, até o relacionamento, as relações entre as famílias brasileiras ia melhorar. Direitos iguais, temos que respeitar. Então, um grande passo da justiça espanhola que fica de exemplo a ser seguido pela justiça brasileira. Operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela.
Ai, perdão, notícia na tela. Colisão entre trens paralisa linha 15 prata do metrô de São Paulo e provoca caos nos transportes. 2 trens da linha 15 prata do monotrilho bateram na madrugada desta quarta-feira, dia 8 de março, entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste de São Paulo. A colisão ocorreu por volta das 4h30. Fora da operação comercial, apenas os operadores estavam nos trens. E quando eu falei que provocou um caos no transporte, não é no transporte, é nos transportes, viu, gente? Porque eu tenho amigos que conversaram comigo hoje pela manhã e comentaram realmente que estava um caos ali naquela região de Sapopemba, né? Que é um bairro muito habitado. Como que você vê essa colisão, Luiz, no monotrilho? Isso é um descaso total do governo de São Paulo com o trabalhador, com as pessoas que dependem do transporte público. Isso já é um problema anunciado. Cada dia que passa, graças a Deus, não tinha ninguém, não era horário de pico. Mas é uma tragédia anunciada. Está abandonado o transporte público de São Paulo, seja ele metrô, trem, monotrilho ou ônibus. Todos os dias temos problemas. E a população da Zona Leste está jogada à própria sorte. Parou a Zona Leste hoje. Quantas pessoas têm que trabalhar? Quantas pessoas tinham médico, exames? Quantas pessoas... Eu vi uma reportagem de uma mulher hoje, no dia dela, primeiro dia de trabalho dela, e ela não tinha como chegar no trabalho. Será que essa patroa, esse patrão, vai entender que essa mulher teve problema com o transporte? Que a culpa é do governo omisso para o povo? Então, eu quero deixar um alerta aqui, ó. O transporte público em São Paulo está jogado à própria sorte. É uma tragédia anunciada. Mais dia e menos dias teremos problemas graves, colocando em risco a saúde e a segurança das pessoas. Então, o governo paulista, o novo governador está começando o trabalho, arregaça os bancos e olhe mais de perto esse problema. Ele tem muitos problemas a corrigir, mas esse é urgentíssimo, não pode mais esperar. Operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Diferença salarial entre homens e mulheres está em 22%, diz IBGE. Em debate há quase 3 anos na Câmara, o PL, projeto de lei da fake news, que busca combater a desinformação, ainda está longe de ser consenso entre os parlamentares, mas tem sido encarada pelo Legislativo e o governo Lula como uma ferramenta potencial para regularizar as redes sociais e punir o Big Tens. Agora tá errado ver essa notícia aí que foi colocada printada, viu? Tá errada a foto com o texto, é bem nítido, viu? Desculpa, Luiz. Mas como que você vê essa diferença, Luiz, entre homens e mulheres de acordo com o IBGE de 22%? É a realidade brasileira e eu sou contra. Acho que a igualdade tem que ser de uma vez por todas estabelecida. E aqui vai o nosso grito lá para o Congresso brasileiro. Mulheres e homens têm que ganhar igual. O salário tem que ser igual. Porque a cobrança, a obrigação é igual. Só os direitos que não são. E olha, cada dia que passa, a mulher ocupa mais espaço no mercado de trabalho. O mercado está aí às portas. Além de ela ter a vida dela, de ser mãe, ser esposa, ainda profissionalmente, ela está no mesmo estágio, no mesmo nível que nós homens. E por que essa diferença? O Congresso tem que dar um basta. Ao nosso presidente, cria-se uma lei, trabalhe-se em cima. Já tem algumas deputadas que eu sei que já estão trabalhando em algumas causas em favor das mulheres. Acho que tem que ser mais combativo agora. E de uma vez por todas, criar a lei, votar e o presidente homologar lá e é assim, ponto, acabou. Acabar com essa diferença que não condiz com a realidade atual. E nós precisamos de muito mais organizações de mulheres, ONGs, né, para que realmente possam cobrar, para que possam fazer. A gente tem a Argentina, muito mais mulheres trabalhando na política do que no Brasil. A gente não pode realmente pegar, e o Brasil é tão grande, nós temos vários Brasis, né,
dentro de um Brasil. Essa que é a verdade. A gente tem que pegar e se unir, né, os homens que têm uma alma mais feminina, para fazer e estimular as mulheres a realmente criarem organizações, ONGs que possam trabalhar e pleitear cargos políticos e cobrar também das empresas, das multinacionais, a possibilidade, mesmo que seja por cota, não importa, que as mulheres ocupem ali um espaço. Quando eu falo por cota, é que tenha para pleitear esse cargo, competência. Não é só abrir a cota, tem que ter competência. Então a mulher ela tem que. E a mulher estuda muito mais do que nós homens, viu, Luiz? Para você ter uma ideia. As mulheres são muito mais alfabetizadas do que nós homens. As mulheres falam muito mais línguas do que nós homens. Então tá na hora de você, que é mulher, se empoderar disso. E não importa se você é negra, se você é bissexual, se você é heterossexual, não importa. Você tem que realmente buscar o seu espaço através de competência e cobrar isso de autoridades governamentais, para que realmente o seu espaço ele seja valorizado, porque não é a questão do preço, é a questão do valor, e você tem valor em todas as áreas, não só no nosso país, mas no mundo. 0 operadora 11 98384 1466. Vá fazendo a sua pergunta, já já o Luiz Camargo responde. Vamos a mais uma notícia na tela. Situação análoga à escravidão. Trabalhadores são resgatados de fornecedora de açúcar, do açúcar Caravelas, oh meu pai, hoje estou ruim para ler, hein? 32 trabalhadores rurais foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho em situação análoga à de trabalho escravo em uma fazenda do interior de São Paulo que fornece cana-de-açúcar à Colombo Agroindústria, fabricante da marca Caravelas. Os canavieiros, trazidos do interior de Minas Gerais, tiveram de pagar as próprias passagens, sofreram privação alimentar, não receberam os salários combinados, a parte deles foi alojada em um açougue. A Colombo disse que o problema ocorreu com uma empresa contratada para o plantio de cana e que adotou todas as medidas para a solução do caso. Luiz, como que você vê esse trabalho de escravidão análoga, né? Enfim, junto ao açúcar Caravelas? É uma vergonha. A gente falou a semana passada sobre esse mesmo tema, esse mesmo assunto, e no Brasil todo, não importa o estado, todos os estados têm trabalho escravo. E aqui eu conclamo o Ministério Público do Trabalho que faça a parte dele. Agora, não basta libertar essas pessoas e pagar as verbas devidas. Não basta multar as empresas. Tem que prender esses canalha que, em cima de suor humano, sangue humano, estão ficando ricos, ganhando dinheiro. Não podemos escravizar ninguém, não temos esse direito. E a gente vê grandes corporações, grandes marcas por trás. Enquanto o Ministério Público do Trabalho está preocupado com pequenos empresários, os grandes fazem o que querem. Eles dão um cala-boca para os fiscais, dão um jabazinho lá e está tudo certo. E quando a imprensa vai e mostra isso, aí é um clamor. Mas tem muitos casos em todos os estados do Brasil. E no interior é muito mais. Onde tem menos imprensa, tem menos visibilidade, onde mais se tem trabalho escravo. E não há como admitir mais esse tipo de coisa. A igualdade é para todos. A liberdade é para todos. Nós fomos abolidos da escravidão há muito tempo. Mas as grandes empresas, as grandes corporações não estão vendo isso. E aqui eu conclamo. Acho que marcas que estão atreladas ao trabalho escravo, nós como população, nós como consumidores, não devemos valorizar, não devemos consumir. Que a única forma de a gente protestar, de reivindicar a igualdade é desta forma. Agora, grandes marcas, quantos vinhos a gente está tomando, que está na nossa mesa, quantos vinhos que estão nas mesas em Paris e outros lugares do mundo, na Itália, com trabalho escravo, com o suor de pessoas, com o sangue de pessoas que não receberam por aquilo. Então não é justo. Agora o açúcar, e amanhã outra empresa e depois outra.
Então, chega, basta. E aqui vai o nosso grito ao Ministério Público do Trabalho. Faça o seu trabalho. Somente isto. Se você presenciar algum tipo de trabalho escravo, você pode entrar em contato com a Rede América TV, em especial com o programa Dito e Feito. Faça um vídeo de até 1 minuto, né, com o celular na posição horizontal. Envie para a gente. Põe, por favor, Marcos, as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp. Faça um vídeo de até 1 minuto, envie para a gente, a produção vai checar e a gente exibe aqui no ar, viu? Porque é só assim que a gente consegue realmente combater o trabalho escravo, porque como bem colocou o Luiz, tem muitos lugares afastados nesse país que a imprensa nem olha, nem observa, é até de difícil acesso. Então as pessoas pintam e bordam, viu? 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Criança autista tem direito a transporte escolar especial gratuito, decide Tribunal de Justiça de São Paulo. O Estado tem o dever de assegurar à pessoa com deficiência o direito de transporte e à educação. O entendimento é da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar que o Estado de São Paulo forneça transporte escolar especial gratuito a uma criança com transtorno do espectro autista. Como que você vê essa decisão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Luiz? Uma vergonha para o Estado de São Paulo, que o Tribunal de Justiça tem que determinar o que o Estado tem que fazer. Isso está na Constituição. É o poder público não fazer o papel dele. Aí o Tribunal de Justiça tem que entrar e obrigar o Estado a fazer. Isso é um direito de todo cidadão brasileiro. Toda pessoa que precisa, que tem alguma deficiência, ele tem que ser assistido. A Constituição nos garante isso. Mas o poder público não cumpre com o seu papel. Aí o Tribunal de Justiça tem que ter lá, julgar uma ação, e as pessoas ficam esperando até o tribunal julgar para poder usufruir do seu direito. É uma vergonha, mas infelizmente é a nossa realidade. E que o Estado agora cumpra essa medida do Tribunal de Justiça. E parabéns ao desembargador que deu um parecer favorável nessa ação. 983841466. Vamos a mais uma notícia na tela. Bares e restaurantes de São Paulo entram na justiça para revogar lei e poder negar água gratuita a clientes, e a ação vai parar no Supremo Tribunal Federal. Bares e restaurantes de São Paulo, associados à Confederação Nacional de Turismo, o CNTUR, entraram na justiça pedindo a revogação da lei que obriga estabelecimentos a oferecer água filtrada gratuitamente. A lei foi sancionada em setembro de 2020, mas só entrou em vigor em setembro de 2021. O texto determinava que os estabelecimentos deveriam incluir oferta de água no cardápio, de modo visível, informando os consumidores que havia, abre aspas, água da casa, fecha aspas, e ela deveria ser dada ao cliente sempre que solicitada. Como que você vê essa atitude, Luiz? É o contrassenso da CNTUR, e acho que o Supremo só tem que fazer o seguinte: determinar que a CNTUR cumpra a lei que foi estabelecida. Negar um copo de água, e a gente que frequenta alguns lugares, você também, Fábio, sabe, que às vezes a pessoa pede um copo de água e é negado. Está no cardápio, a água da casa e a água que quem quer comprar escolhe e toma para aquilo que pode pagar. Agora, negar um copo de água não existe. E é uma lei, a lei está lá, foi feita para ser cumprida. Então a CNTUR procura outras coisas, aprimora outras coisas, oriente seus associados e que o Supremo Tribunal obrigue-os a cumprir a lei que está colocada lá. E é uma verdade, viu, Luiz? Porque infelizmente a gente vai aqui, como a gente está aqui no quadro, do lado ao quadrilátero do luxo, né? A gente vê água sendo comercializada a R$20. É um absurdo. Um copo de água a R$20, porque a água veio de Paris. Entendeu? Agora, o importante é que a água de Paris ou de qualquer lugar, ela tem que matar a sua sede. E não importa se ela custa 20
ou menos. Ela tem que ser oferecida de forma gratuita, na minha visão. Bom, 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Lula dá sinal verde a programa de Haddad para renegociação de dívidas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou o desenho do Desenrola, programa de renegociação em dívidas desenvolvido pelo Ministério da Fazenda e uma bandeira da campanha presidencial, disse o comandante da pasta, Fernando Haddad. Lula e Haddad se reuniram por 2 horas na última segunda-feira, dia 6. Segundo o ministro, a condição mais importante para as empresas credoras participarem do Desenrola é o tamanho dos descontos que serão oferecidos aos endividados. E aí, Luiz, como que você vê essa questão do Desenrola? Vai beneficiar realmente, governo, vai realmente beneficiar o empresário? Com certeza, sem dúvida alguma. Acho que a grande iniciativa do ministro Haddad, e o nosso presidente aparentemente comprou a ideia e está apoiando. Acho que o país precisa disso, não é só os empresários, o comércio. O país precisa disso. As pessoas precisam voltar a ter vida. Ter um juro justo, uma condição justa para pagar a sua dívida. Ninguém quer perdão de dívida. Essa já é uma ideia antiga. Ciro Gomes já falava antes das eleições, há 8 anos atrás. E agora, de verdade, parece que ela sai do papel. O Haddad tomou a iniciativa, o presidente está apoiando, e eu fico com a expectativa de ver isso acontecer muito em breve. O país precisa retomar o trilho. A população tem que ter condição de consumir e as empresas respirar. Não é perdão, mas é juro justo, condição honesta para conseguir pagar aquilo que se deve. 98384-1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Mortes de negros pela polícia brasileira aumentam. De brancos caem, diz ONU. A ONU denuncia a disparidade de tratamento da polícia brasileira com o aumento de mortes entre afro-brasileiros e uma queda entre os brancos. As críticas foram apresentadas pelo novo alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, numa avaliação de cerca de 40 locais mais críticos em termos de violações no mundo. A agência mais uma vez incluiu a situação da violência policial brasileira contra a população negra. Como que você vê esse aumento de mortes entre brasileiros negros pela polícia? Isso é um assunto que a gente já veio falando algumas vezes, a gente veio discutindo, é preocupante. Eu acho que, de uma vez por todas, o governo federal, os governos estaduais, os comandos de polícias do Brasil, que são vários comandos, precisam resolver isso de uma forma mais assertiva e colocar um padrão de como abordar as pessoas, de como trabalhar a mente desses policiais que estão lá. Agora a ONU não tem muita credibilidade para falar, porque ela não consegue resolver nem os problemas dela. Então a ONU tem que cuidar dos problemas dela e parar de se meter em outros países. E aqui o nosso governo tem que fazer o papel dele. Os governos estaduais, os comandos de polícia estaduais precisam resolver isso uma vez por todas. Tem alguns estados que estão mais evoluídos, outros ainda não. Mas é uma questão urgentíssima. A igualdade das pessoas, não importa a sua condição social, a sua cor, seu credo ou a sua religião. Todos somos iguais perante a lei e da mesma forma temos que ser tratados. 0 operadora 11 98384 1466. Tem perguntas dos nossos telespectadores. Vamos com a primeira pergunta na tela. Luiz, o agro é importantíssimo para a economia nacional, mas parece que o povo não se beneficia muito dele. É isso mesmo? Quem pergunta é Rogério Ciccone, de São Paulo, capital. Boa tarde, Rogério. O agro hoje é uma das mais importantes commodities do Brasil. Então ele é muito importante de uma maneira geral na nossa economia.
A população não se beneficia porque a nossa lei fiscal é controversa, sabe? O nosso governo não trabalha para o nosso povo, a nossa população. Então, aquilo que o Brasil produz, aquilo que a terra produz, aquilo que as empresas produzem, não retorna para o povo brasileiro. Tem todo o descaminho que a gente vem falando o tempo todo. Enquanto não houver uma reforma fiscal, a população não vai se beneficiar nem do agro, nem do petróleo, nem de nada. E o Brasil tem commodities importantes no cenário mundial, e o agro é uma delas. Operadora 11983841466, pergunta na tela. Boa tarde, o Brasil precisa ser reindustrializado? Muito do nosso consumo vem de fora, especialmente da China. Quem comenta é o Rodrigo Alves de Palmas, Tocantins. Boa tarde, Rodrigo. Ótima pergunta. É o momento do Brasil não dar é nem um uma passo, pergunta, é uma colocação, né, que ele fez. Ele já nem pergunta, ele já fala, né? Então, o momento da virada é agora. O mundo está com problemas e o Brasil tem que ocupar o seu lugar, o seu espaço. A indústria brasileira, o empresário brasileiro, o comércio brasileiro tem que ocupar o seu espaço. E temos tudo. Temos condição, temos capacidade, temos pessoas qualificadas, mão de obra, engenheiros qualificados. Temos como fazer isso. Agora, basta uma política de incentivo, uma política de apoio. Não esse cenário que desestabiliza, desmotiva o empresário a fazer as coisas do Brasil. A gente precisa de uma reforma fiscal urgente. As empresas brasileiras não precisam de dinheiro do governo, precisam de apoio, somente apoio. Uma lei justa e uma fiscalização honesta. É o que precisa para deslanchar no cenário mundial. E agora cabe ao nosso novo presidente, aos nossos novos políticos eleitos, fazer o papel deles. E o Brasil está aí. O mundo espera a empresa brasileira para tomar o seu lugar lá. 0 operadora 11983841466, pergunta na tela. Você acha que o antigo centro de São Paulo terminará sendo reurbanizado? Quem pergunta é a Catarina Torres, de São Paulo, capital. Boa tarde, Catarina. Eu não acho, eu torço para que isso aconteça. O Centro Velho de São Paulo é muito charmoso. Nos remete, são histórias. Então é um charme essencial. Quando você vai na velha Europa, no velho continente, você vê que é tudo aquela história lá preservada. E por que nós não fazemos com a nossa aqui? Nós também temos história, muitas vidas, muitas pessoas que passaram. E é muito bonito. Eu acho que tem que ser revitalizado e voltar ao que era 50, 100 anos atrás. E está aí nosso governador, nosso prefeito, mãos à obra. Basta querer. A iniciativa privada ajuda e caminha lado a lado com o poder público. Mas tem que ter primeira vontade política e querer fazer isso. E eu não vejo muito, nesse momento, vontade para isso. Mas torço para que isso aconteça. Sou um saudosista. Eu acho você realmente saudosista, Luiz, porque de verdade, outro dia aqui, o motorista da TV errou o caminho para onde eu ia ficar e eu fui parar ali em frente ao Teatro Municipal de noite. Era uma cena realmente de chorar, de pavor, de você ver a GCM parada em alguns pontos, pessoas cantando hinos maravilhosamente bem, pessoas entregando sopa e você vê mais de 150 pessoas numa situação de zumbi, pessoas tomadas pelo crack, pessoas tomadas pela droga, pessoas que você tem até medo de olhar e eles vêm em cima de você e te agredir. E olha que a gente estava com muitas malas, uma série de coisas, enfim. Eu vou ser muito honesto para você. Eu acho que o centro de São Paulo não precisa de uma revitalização. Precisa, sobretudo, de um empenho para trabalhar as questões do vício que está destruindo o centro velho de São Paulo, que é lindíssimo, é charmoso, como você colocou, realmente tem histórias lindas, mas eu de verdade, como paulista, tenho vergonha e medo de ir ao centro velho de São Paulo. É uma tristeza ter que falar isso em rede nacional e até internacional. Dá medo de andar. A violência está
inaceitável dentro de São Paulo. A gente vê pessoas que são obrigadas a pegar o metrô, descer na estação Sé, na estação Anhangabaú e correr o risco de ser violentadas com uma arma branca, porque a pessoa quer pegar o celular, quer pegar tudo e vender ali por umas pedras e alguma coisa. É muito triste o que eu tenho visto aqui nesse período que eu estou morando em São Paulo, nesses 2 meses e meio, da angústia de andar pelo centro velho de São Paulo. Aqui a gente está no quadrilátero do luxo e ainda acontece ainda uma fiscalização, uma varredura em alguns dias e tudo mais. Mas nem todo mundo mora no quadrilátero do luxo. Eu tenho pavor se tenho que ir ao centro velho de São Paulo. Imagine o cidadão que tem que trabalhar. Essa que é a verdade. A polícia só pela polícia não resolve, é enxugar gelo. Nós precisamos de leis de internação compulsória, que é um tema para a gente debater aqui no nosso programa mais vezes, entendeu? Porque, infelizmente, o que está acontecendo no centro velho de São Paulo é inaceitável, repito. Fica não só essa questão aqui para o prefeito de São Paulo, para o governador de São Paulo, porque nós temos várias cracolândias espalhadas em várias cidades do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo. É preciso, inclusive, se for o caso, de um reforço da Polícia Federal e, inclusive, do Exército em alguns casos. Porque o que eu vi não foi que alguém me contou, não foi uma reportagem para dar audiência. É sofrido, tanto para a família de quem tem um dependente químico, mas também para aquele cidadão ali que não tem mais nem opção do que escolher na vida dele. É muito degradante a situação que eu presenciei há 1 mês e meio atrás aqui em São Paulo. Mas para falar a respeito desse Fábio, assunto ou outros, desculpa, pode falar. Fábio, isso só tem o nome, omissão do poder público. Isso só aconteceu porque o poder público foi omisso. E vários governadores e prefeitos passados. A omissão é de longo tempo. Você falou do Teatro Municipal, eu falo da Estação da Luz, muito charmosa, muito linda. Eu falo do Teatro São Pedro, na Luz, belo teatro. Mas você não consegue isso, tem medo. Eu falo da Pinacoteca, que está ali. Omissão completa, abandono do poder público. A polícia enxuga gelo todo dia. A GCM enxuga gelo todo dia. Se não tiver o poder público presente, nada vai acontecer. É uma vergonha, mas infelizmente é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Logo ele começa com a prevenção, que sai muito mais em conta, né? Para tratar da droga, a gente precisa, inclusive, do dependente químico, melhor dizendo, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar e a gente precisa entender que o tratamento da droga não é de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele é constante. Essa que é a verdade. Para você conhecer um pouco mais a respeito do Luiz Camargo, das opiniões colocadas por ele aqui, você pode, inclusive, comentar, porque ali o pessoal, a equipe dele pinça e coloca lá no Instagram. É só acessar o Luiz Camargo _oficial. Luiz Camargo _oficial. Obrigado, meu amigo, meu irmão, e até sexta-feira. Obrigado mesmo. Fábio, um grande abraço nesse Dia da Mulher. Um grande abraço a todas as mulheres do nosso Brasil e um abraço para todas as mulheres da Rede América de TV. É um prazer fazer parte desse time junto com vocês, tá? Um abraço toda a equipe de produção e todos aqueles que nos assistem nesse momento, todas as mulheres que tiveram a honra de nós estar prestigiando agora. Um grande abraço, curte seu dia. E amanhã também será o dia de vocês e depois. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Valeu, Luiz Camargo. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de Feito. Até já.